salutaris hostia. Trido em preparação para a solenidade de Corpus Christi. Segundo dia, a Santa Missa. Und hostilia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, Rogai por nós. queridos irmãos que nos acompanham pela nossa web TV Jesus ao Centro, estamos no segundo dia do Tríduo em preparação para a solenidade de Corpus Christi. Ontem nós meditávamos a respeito da adoração ao Santíssimo Sacramento. Hoje nós vamos meditar sobre o valor da Santa Missa. As leituras nos iluminam, principalmente se nós buscarmos um paralelo, claro, na vida de todos os santos, mas de modo particular em São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, cuja memória celebramos hoje. Ora, a primeira leitura, tirada do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, nos mostra o trecho conhecido como o da viúva de Sarepta, que acolheu o profeta Elias. Ora, na torrente de Carite, vimos ontem o episódio, nós espiritualmente a entendíamos como as graças que emanam do tabernáculo quando nós nos prostramos em adoração eucarística. Hoje, o que nós vemos nas mãos daquela viúva sendo oferecido ao grande profeta Elias? O pão. Ora, naquele pão nós podemos sim espiritualmente entrever, contemplar o pão que desceu do céu para saciar verdadeiramente a fome e dar o verdadeiro sustento. Nós vemos por duas vezes aquela mulher já no fim das suas provisões ouvir, né, através do profeta: a farinha não acabará. Ou seja, não faltará provisão, não faltará o pão na tua casa. Deus mesmo não vai deixar faltar o pão de cada dia. Ora, se vocês prestarem bem atenção na sequência que nós vamos cantar antes do Evangelho, na missa de Corpus Christi, nós temos 3 estrofes que nos levantam diante do episódio que nós ouvimos hoje na primeira leitura. Diz a sequência: alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. 1 por 1000 comungam dele, tanto este como aquele multiplica-se o Senhor. Ora, meus irmãos, nosso Senhor, Ele muito mais provê os vasos sagrados da Santa Igreja, nos nossos tabernáculos, com o verdadeiro pão do céu, através da Santa Missa, para que não falte o verdadeiro alimento aos seus eleitos. Viramos as páginas, contemplamos o Evangelho, nosso Senhor dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Qual é o fio de ouro que traspassa as almas apostólicas? A missa, a Santa Missa. E nós vemos isso quando podemos contemplar, celebrar a vida de São José de Anchieta, né? Infelizmente,
pela perseguição que se abateu sobre a igreja contra os jesuítas, né? E aqui no Brasil, em Portugal, através do Marquês de Pombal, que nutria um ódio aos jesuítas, um ódio à Santa Igreja. Isso causou sérios danos ao Brasil. Basta estudar, abrir os livros de história, e certamente prejudicou também não só o seu processo de canonização, estavam extintos os jesuítas, mas também a própria reputação deste grande santo, a qual o Marquês, com o seu séquito, fizeram questão de macular, e o desejo deles era com que a memória deste grande apóstolo do Brasil fosse apagada definitivamente, né? Mas Deus Nosso Senhor não abandona os seus santos, e com certeza nós vamos prestar, a igreja já prestou esse dever de justiça, canonizando São José de Anchieta, ainda que por via de decreto, né, o Santo Padre, o Papa Francisco, mas nós ainda vamos cantar ainda mais a honra, a glória deste apóstolo do Brasil, deste verdadeiro educador do Brasil, né? Ele que deveria ser proclamado o verdadeiro patrono da educação brasileira. O resto é conversa fiada, o resto é simulacro. São José de Anchieta é o verdadeiro educador do Brasil. Sua vocação se desperta numa missa, numa igreja dedicada à Imaculada Conceição em Tenerife, onde ele nasceu, quando ele tinha 10 anos. Aos 14 anos, por conta das disposições daquele tempo, ele entra na Universidade de Coimbra, e a ele agradava muito ajudar os padres durante a Santa Missa. Naquele tempo não havia concelebração, cada padre se voltava numa determinada hora da manhã, porque não podia se celebrar missa depois do meio-dia, a última missa devia ser até o meio-dia. Então eram muitas missas que se celebravam, e ele ajudava os padres como coroinha. Servia até 5 missas em jejum. Né? Estamos falando de um menino de 14 anos, mas que já tem toda a composição de um varão católico, né? De um homem com H maiúsculo, né? Como costumamos dizer coloquialmente. Aos 17 anos, ele entra para os jesuítas e tinha o desejo de ser missionário, mas foi acometido de uma doença por se dedicar tanto aos trabalhos, deu tudo de si, e o médico disse: olha, é incurável a sua doença, você vai morrer daqui a 6 meses. Ele disse que sejam então dedicados à evangelização dos índios. Estamos na época do descobrimento, da evangelização do Brasil. Ele chega ao Brasil, de fato, com 19 anos, no ano de 1553. E, antes de sair em missão, ele disse, por causa da sua fraqueza, e que de fato ele vai carregar isso durante toda a sua vida, né, para servir como sinal do poder de Deus que se manifesta exatamente na nossa fraqueza. Ele diz: se ao menos fosse capaz de ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria aos indígenas, já estaria satisfeito. Se eu conseguir ensinar eles a rezarem o Pai Nosso e a Ave Maria, eu estarei muito satisfeito. Ele disse antes de partir em missão. E ele seria de fato o apóstolo de uma inteira nação. Como alguns dias atrás celebrávamos São Bonifácio, apóstolo dos povos germânicos, hoje São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, com toda a propriedade que possa existir nessa palavra. Papa Francisco, na missa em ação de graças pela sua canonização, disse a respeito dele:
Anchieta plantou os fundamentos culturais de uma nação em Jesus Cristo. Então, nós temos uma nação que nasceu graças ao trabalho, ao empenho dos santos, daqueles que levaram a bom termo cada palavra que está no Evangelho de hoje, sendo sal da terra e luz do mundo nestas terras brasileiras. Com um ano, depois que chegou no Brasil, ele já dominava o tupi. Desenvolveu uma profícua obra literária. Escreveu, inclusive, uma gramática nessa língua. E, dentre os frutos do seu apostolado, merece destaque, por ser chamado também o catequista do Brasil, a catequese às crianças. Teve tanto efeito que as crianças vigiavam os pais em casa para que os pais não pecassem, porque era uma catequese de tal modo eficaz, de tal modo ardorosa, que as crianças se tornavam evangelizadoras dos pais, fossem índios, fossem naquela época os colonos que já habitavam algumas aldeias. A cidade de São Paulo nasceu em grande virtude. Qual a primeira ação do dia das pessoas, índios ou colonos, que habitavam aquela vila que se formou em torno ao que hoje nós conhecemos pelo pátio do colégio? Missa e rosário. Missa e rosário. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças evangelizados por São José de Anchieta, quando recebiam de alguém que não vivia bem a religião, algumas pessoas ímpias que sempre vão haver, né, alguma proposta para o pecado, diziam: não posso pecar, porque sou homem de comunhão, sou mulher de comunhão, eu sou de comunhão. Que bonito, né? Que bonita essa resposta, para nós também darmos nos dias de hoje. Foi ordenado padre aos 32 anos, como era próprio da companhia. A sua primeira missa foi celebrada com muita solenidade e desde então ele não deixou mais de celebrar a Santa Missa. São José de Anchieta mereceu o título de novo Adão. Por quê? Porque ele se embrenhava no meio destas matas, selvas brasileiras sem medo algum. Conta-se na sua história que por diversas vezes andava descalço, com a sua batina surrada, o seu caminho ficou marcado com pegadas de sangue. E ele exercia um influxo muito grande sobre as feras selvagens, serpentes e onças. Ele dava comando aos animais e os animais o obedeciam como se fossem bichinhos domésticos. Conta-se uma vez um episódio bastante pitoresco numa vila, como ele sempre visitava, uma cobra apareceu e foi na direção dos habitantes para atacá-los. Todo mundo saiu correndo. São José de Anchieta foi em direção daquela serpente e disse a ela, as pessoas ouviram, tem testemunhas dizendo: eu já não disse para você parar de fazer o mal para as pessoas? A serpente, como um bichinho acuado, abaixou a cabeça e saiu, e não voltou mais, né? E assim tem inúmeros episódios, inúmeros milagres, mas o maior influxo que ele exercia era sobre os índios. No dia da sua morte, eles batiam nas portas uns dos outros, dizendo: morreu o nosso pai. Morreu o nosso pai. Era assim que eles davam a notícia da morte de São José de Anchieta, que fecundou estas terras com o Evangelho, educou o povo brasileiro nas verdades do Evangelho. Numa de suas cartas, ele dizia ao seu superior, contando tudo o que passava, tudo o que vivia, desbravando estas terras: nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas.
qual era o fio de ouro que dava tanto ardor e tanta eficácia? A Santa Missa. Não tenhamos dúvida. Tudo o que necessitamos, tudo, no plano, seja no plano temporal, mas principalmente no plano espiritual, na ordem da graça, tudo o que nós necessitamos, mas também a título de justiça para com Deus, ou seja, para cumprir o nosso dever devidamente, plenamente para com Deus, nós temos na Santa Missa. Eu gostaria de falar, ainda que brevemente, isso aqui seria assunto para semanas, dias, meses, a respeito das finalidades da Santa Missa, da excelência da Santa Missa, e com isso você vai entender por que o apostolado de São José de Anchieta e dos santos era talmente fecundo, porque tinham as devidas disposições para participar da Santa Missa, né? Porque as pessoas podem perguntar, não, mas eu participo da missa há tanto tempo, os católicos participam, e a gente não vê tudo isso acontecendo. A resposta só pode ser essa: participam mal da Santa Missa, não se empenham como deveriam se empenhar, porque se empenhassem de fato, veriam obras como estas e talvez até mais grandiosas, né? Porque Nosso Senhor e Nossa Senhora, quando vê alguém empenhado em progredir na graça, eles tomam de tal modo para si essa alma, esse coração, que realizam grandes coisas, e sempre grandes coisas. Bom, qual o nosso dever para com Deus? Dever de justiça: adorá-lo como nosso Criador, como nosso Senhor, como nosso único e verdadeiro soberano, mas também agradecê-lo por todos os dons, dom da vida, a sua providência, os dons da graça sobrenaturais, e também de prestar satisfação pelos nossos pecados e, claro, obter dele todas as graças, inclusive estas próprias condições. Agora, Deus é infinito, eterno. Nós poderíamos juntar toda a criação, o mundo dos homens, todo o universo material, o mundo dos anjos, e entregar para Deus. Não tem comparação ao menor dom da graça, porque está na ordem de Deus, no plano sobrenatural. Então é necessário que Deus mesmo venha até nós e nos suspenda, nos dê condições. E de que modo Ele faz isso? Pela Santa Missa. Vamos ouvir o que os santos nos dizem a respeito da Santa Missa enquanto adoração perfeita. É o suprassumo da adoração que pode ser rendida a Deus nosso Senhor. O fim latrêutico da Santa Missa, como chamam os teólogos. Santo Afonso de Ligório: nem Deus pode fazer uma ação maior e mais sagrada que a celebração de uma Santa Missa. Nem Deus. Porque quem se oferece, quem se faz presente na Santa Missa? O próprio Deus, nosso Senhor. A missa não é obra humana, é obra divina. O venerável Martinho de Cochem, que escreveu a explicação da Santa Missa no século XVII, ele disse, ouçam bem: se em honra da Santíssima Trindade o céu inteiro organizasse uma procissão à frente da qual marchasse a própria Mãe de Deus, seguida dos 9 coros dos anjos e do exército inumerável dos santos e bem-aventurados, Deus, que procissão, hein? Que procissão, meu Deus do céu! Deus certamente seria muito honrado por esta procissão celestial, mas, ouçam bem, se enviasse à igreja militante, a nossa, um só de seus sacerdotes para rematar esta augusta procissão, celebrando uma Santa Missa, verdadeiramente esse pobre sacerdote, pela única missa que celebrasse, renderia a Deus uma homenagem infinitamente maior do que a que resultaria de uma tão tocante cerimônia. Homenagem tão elevada acima da primeira
como o Filho de Deus está elevado sobre todas as criaturas. Então, não há adoração mais perfeita e agradável a Deus do que através da Santa Missa. Mas a Santa Missa tem um fim eucarístico, que é a ação de graças. Eucaristia quer dizer ação de graças. Ora, quando você quer agradecer uma pessoa por um bem que ela te fez, você procura fazer algo que esteja pelo menos no mesmo plano, ou que pelo menos provoque nessa pessoa uma satisfação que esteja à altura dessa. Ora, começamos pelo dom natural da vida, que ainda não é sobrenatural, é um dom natural. Alguém pode criar alguma coisa do nada? Qual o ser humano que pode fazer isso? Nenhum. Então, todo agradecimento que nós prestássemos a Deus, ainda assim, ficaria muito aquém da verdadeira ação de graças. Mas na Santa Missa, não. Na Santa Missa, nós agradecemos e muito mais do que poderíamos fazer e agradar a Deus. Nosso Senhor, em certa ocasião, teve um daqueles colóquios que ele tem, que ele tem com os santos, teve esse colóquio com Santa Teresa. Santa Teresa se sentiu tão inundada pela bondade de Deus que a gente quer manifestar gratidão, não é verdade? Então ela fez essa pergunta para Nosso Senhor: meu Senhor, como poderei agradecer-vos? Quantas vezes você já perguntou isso para Deus, hein? Meu Deus, sois tão bondoso, como eu posso te agradecer? Sabe o que Nosso Senhor respondeu para Santa Teresa? Assistam uma missa. Assista uma missa. Fim de agradecer, fim eucarístico da missa. A missa também tem um fim satisfatório, ou seja, de reparação. Olha o que diz São Pio de Pietrautina: reparação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo. Eu creio que se não existisse a missa, o mundo já estaria afundado no abismo pelo peso de sua iniquidade. A missa é o suporte poderoso que o sustenta. Sabe por que o mundo ainda está de pé e não foi destruído? Por causa da Igreja Católica, por causa da Santa Missa. Os santos são muito conscientes disso. A Santa Missa que segura o mundo, pela satisfação que se presta a Deus, pela reparação que se presta a Deus Nosso Senhor, todos os dias, do leste ao oeste, do norte ao sul, do nascer ao pôr do sol, na celebração do santo sacrifício da missa. E o mundo há de reconhecer isso um dia. O mundo, no seu orgulho, na sua soberba, que tenta humilhar, que despreza, que persegue a Santa Igreja, há de ver tudo isso e cair prostrado diante de tamanha maravilha. Mas antes do mundo, os católicos, a quem foi dado o verdadeiro pão, precisam prestar esse reconhecimento. São Lourenço Justiniano disse: seria mais fácil que o mundo sobrevivesse sem o sol do que sem a Santa Missa. São João Crisóstomo: serve mais para a remissão da culpa e da pena assistir a uma missa do que todas as orações do mundo. Isso já é de fazer a gente estremecer por dentro, não é verdade? Quantas missas a gente teve a oportunidade e perdeu? Ou quantas missas a gente foi e não fez a devida preparação, não participou devidamente? São Gregório Magno diz que inclusive essa satisfação, essa reparação alcança os fiéis defuntos que morreram em graça de Deus, mas que não tiveram tempo para reparar suas penas temporais aqui. O sacrifício da missa os alcança no purgatório. As pessoas que chegam, às
às vezes, desconsoladas, às vezes, porque é sempre assim, né? Quando uma vida se fecha, é algo muito dramático, muito impactante, e chegam sempre com aquele resquício de consciência: será que eu fiz mesmo tudo que eu devia fazer? Ou de repente a morte foi tão ao improviso que não fez mesmo. Não fez mesmo. E agora? O que eu faço? Podia ter feito bem e não fiz. Morreu. Há consolo. Mande celebrar tantas missas quantas você puder pelos falecidos. Principalmente por aqueles que você tiver algum resquício de consciência, que você desejou fazer o bem, não teve tempo, enfim, mande celebrar a Santa Missa. Justamente por esta satisfação, por este alívio, por este sufrágio que ela estende à igreja que está no purgatório. São Gregório Magno: não existe nenhum sacrifício em todo o mundo pelo qual as almas dos defuntos, com maior rapidez, saiam e se livrem das penas do purgatório, que pela sacratíssima oblação e santo sacrifício da missa. São Bernardino de Sena diz: a missa é o maior bem que pode ser oferecido pelas almas, para livrá-las e tirá-las do purgatório e levá-las a gozar de sua santíssima glória. E por fim, São Leonardo de Porto Maurício. Todos deveriam ler um livrinho seu chamado As Excelências da Santa Missa. Ele diz: eu acredito que se não existisse a missa, o mundo já teria caído no abismo pelo peso de sua iniquidade. A missa é o suporte poderoso que o sustenta. Uma missa, ouçam bem, uma missa antes da morte pode ser mais proveitosa do que muitas depois dela. E por fim, a missa, ela tem um fim impetratório, ou seja, de súplica, a fim de alcançar e receber todas as graças de que temos necessidade. E aí, nós não poderíamos deixar de citar o grande e glorioso São Tomás de Aquino, que diz: os efeitos da Santa Missa são, ou seja, as graças que nós recebemos: resistência contra os maus pensamentos, destruição dos pecados, mitigação das tentações da carne, forças para lutar contra os inimigos espirituais e vencê-los, perdão dos pecados veniais, purificação do coração, alento para obrar bem, aumento da castidade, acréscimo do fervor da caridade, forças para sofrer coisas adversas e o aumento de todas as virtudes. Não é à toa que os santos dizem que se os católicos tomassem consciência, e com os católicos o mundo, do que vale a Santa Missa, as igrejas ficariam constantemente abarrotadas de cristãos. Sabe por quê? Porque os anjos, quando ouvem o sino da sacristia batendo, eles descem as multidões para a igreja, para o altar onde está sendo celebrada a Santa Missa. Mas a comunhão foi dada a nós. A missa foi instituída por causa de nós. Voltando para São José de Anchieta, conta-se que ele passou por muitas dificuldades, mas teve um momento que passou por uma prova muito, muito dura.
E o que o filho faz quando ele passa por um momento de prova? Mãe, pediu a Nossa Senhora uma graça. Nossa Senhora não tardou em atender. É quando ele escreve aquele poema, milhares de versos na areia, e promete, né? Minha mãe, se me deres essa graça, eu vou cantar as glórias da tua vida em poemas, né? E ele lá no meio da prova escreve aquele poema. Hoje eu gostaria de pedir a você, nesse segundo dia do Tríduo, em que meditamos um pouco sobre a Santa Missa. São José de Anchieta, assim como todos os santos que recorreram a Nossa Senhora, foram atendidos. Porque a mãe é sempre pronta a vir em socorro dos seus filhos. Vamos pedir uma coisa especial para Nossa Senhora no dia de hoje? Para que aumente em nós mais, cada vez mais, sempre mais, o nosso amor pela Santa Missa. Peça para ela, nesse breve instante de silêncio, enquanto o padre volta para a sede, pede para ela, com poucas palavras, mas com palavras de fogo: minha mãe, faz com que eu ame mais a Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.